Esta é a crista da família Rolite. Kubler deu uma olhada rápida e concluiu. Ele sabia que seu mestre não era do continente central e não sabia nada sobre esse assunto. Ele prosseguiu explicando: a família Rolite é uma famosa família de magus na região de Black River. Dizem que há um posto de 3 magus no comando. Um rank 3 magus? Em que estágio ele está? Perguntou Leylin. Rank 3 foi um período em que se preparou para se tornar um Rank 4 Morning Star Magus. Demorou muito tempo e foi extremamente difícil de atravessar. Dentro dela, havia alguns estágios menores, e cada estágio significava uma grande diferença de força para os magos. Por exemplo, um magus de 3 graus na fase de vapor foi definitivamente capaz de suprimir alguns magos que ainda tinham que alcançar esse estágio. Todas as informações sobre os magos mais fortes são confidenciais. Nós, subordinados, sabemos muito pouco sobre isso. Um olhar de vergonha apareceu no rosto de Kubler. Mas que Magus Rolite ganhou uma vez contra um rank 3 do vapor fase, então sua força não pode ser subestimada. É assim mesmo? Eu entendo. Leylin parecia distraído. Enquanto seu oponente não estivesse na hidrofase ou acima, ele estava confiante em suas habilidades. Tudo depende de você agora. Espero que você não continue a me provocar, ou então, Leylin baixou a cabeça, um brilho escuro piscando em seus olhos. A cabine de primeira classe não só tinha quartos individuais, mas também tinha o luxo de uma sala de jantar com vinho fino, tudo incluído no preço do bilhete. Afinal, dado o valor dos cristais mágicos, comida e bebida normais eram muito baratas. Somente ingredientes preciosos e seres de alta energia poderiam ser usados para fazer iguarias que fossem eficazes para os magos. Foi por isso que eles foram vendidos a um preço tão alto. Sente-se, Kubler. Leylin sentou-se a uma mesa redonda com uma toalha de mesa branca estendida sobre a mesa sem perguntar a ninguém e depois ligou para Kubler. Kubler inclinou-se respeitosamente e sentou-se à beira do assento, sem se atrever a ficar confortável. Ele era agora um retentor de Leylin e era semelhante a um servo de alta qualidade. Era natural que ele agisse com respeito, para não ser punido por seu dono. Leylin percebeu isso e suspirou por dentro. O comportamento de Kubler mostrou quão rígido era o sistema hierárquico do clã Ouroboros. Felizmente, ele não era apenas um bruxo da serpente gigante de Kemoin com uma linhagem pura, mas também um magus de 3 graus. No momento em que ele fosse lá, ele seria considerado um dos superiores e não teria que sofrer. O 4º nível do pupilo de Kemoin, bem como informações sobre os grilhões da linhagem. Eu tenho que obtê-los do clã Ouroboros. Leylin planejou. Embora ele tivesse simulado com sucesso o nível do aluno de Kemoin através do AI-Chip informações sobre várias técnicas de meditação em Twiligit Zone, ele não estava tão confiante. Por isso, ele ainda tinha um desejo intenso pelo original. Técnicas de meditação de alto grau geralmente não eram para treinar o corpo. Eles também se relacionavam com uma modificação do espírito, e isso era algo que o AI-Chip não seria capaz de calcular. Assim como o Sacred Flame antes, o AI-Chip fez alterações, mas houve alguns problemas durante a fase de experimentação com as cobaias. Leylin não queria uma repetição desse desastre, especialmente porque isso não ia acontecer em nenhuma cobaia, a não ser ele mesmo. Senhor, você precisa de alguma coisa? Nesse momento, uma garçonete vestida de preto com meias brancas chegou à frente da mesa de Leylin, pedindo respeitosamente. Leylin abriu o cardápio e deu uma olhada. Havia todos os tipos de pratos, e eles poderiam ser considerados bastante sumptuosos. Dê-me um bife de novilho e cidra. Quanto a Kubler, pergunte a si mesmo. A atmosfera no refeitório não era tão ruim assim, com a luz quente de uma lâmpada de cristal e uma agradável fragrância das flores frescas na mesa. Em um canto do refeitório, eles até colocaram um bardo que estava atualmente se apresentando. Até mesmo Leylin sentiu que tinha feito uma boa escolha em gastar esses cristais mágicos. Mr. Leylin. Depois que o bife de novilho foi trazido, Leylin arrumou o guardanapo e, com uma faca e um garfo em cada mão, cortou o bife que estava emanando vapor. O bife de bezerro aqui foi de boa qualidade, e o chefe também tinha gasto grande esforço. No momento em que o garfo e a faca entraram em contato com o bife, o molho fervente jorrou.
Assim que Leilin levantou a taça de vinho e estava prestes a se divertir, ele ouviu uma voz como a de um céu.cotovia. Ele olhou de lado e encontrou Jessia, que tinha visto antes, agitando os braços com toda a força, enquanto o rosto de Holit era tão azedo quanto um limão. Oh! Leilin cumprimentou casualmente, e então voltou sua atenção para sua própria comida. No entanto, era evidente que a outra parte não tinha intenções de deixá-lo. Erguendo a saia, Jessia correu em pequenos passos, sentando ao lado de Leilin. Mr. Leilin, você gosta de cidra? Na família Jessia, há uma garrafa que não é ruim em nossa adega. Mesmo se você está procurando por um escudo, tem que ser eu. Leilin levantou a cabeça tristemente, dando uma olhada ao redor. Ele então descobriu que ele realmente era a única escolha que ela tinha. Depois de atingir o posto 1, os magos podiam usar radiação de partículas de energia e alterar suas aparências, mantendo sua aparência jovem e brilhante. Havia muito poucos gênios que, como Leilin e Jessia, haviam se tornado magos oficiais antes dos 20 anos. Muitos subiram para o nível 1 após os 50, e os magos do C feminino obviamente queriam manter sua aparência mais jovem e bonita. Por outro lado, muitos magos do C masculino optaram por manter sua imagem no momento em que avançaram. Assim, no mundo dos magos, havia magos machos velhos e jovens, mas a maioria dos magos do C feminino tinha cerca de 20 a 30 anos em termos de aparência. Havia poucos que se apresentavam como mulheres velhas. No refeitório em que Leilin estava situada, não era que não houvesse magis oficiais, mas a maioria era de homens de meia idade ou idosos. Os poucos jovens acólitos e afins não se atreviam a flertar com magos oficiais ou rivalizar com qualquer um pelo carinho das pessoas ao redor. Pensando nisso, parecia que a melhor escolha de Jessia era Leilin. Em primeiro lugar, embora ela não pudesse dizer a força de Leilin, ele era definitivamente um mago oficial. Essa foi a coisa mais importante. Em seguida, Leilin era jovem e bastante bonito, o que era suficiente para os outros homens ficarem zangados. No entanto, para esta sorte inesperada com as mulheres e a calamidade que poderia causar, Leilin revirou os olhos. Posso sentar aqui? Nesse momento, o jovem cuja expressão era sombria também chegou. Leilin assentiu e observou enquanto ele sentava ao lado de Jessia, para seu desprazer visível. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Nolan Holit. Esta é minha noiva, senhorita Jessia. Nolan riu ligeiramente, colocando ênfase nas palavras Holit e noiva. Honestamente, este casal de noivos é bastante compatível. Ambos são tão jovens e cheios de talento. Leilin assentiu. Através de sua conversa, a aura e as ondas que foram inconscientemente emitidas, e até mesmo seus olhos o ajudaram a deduzir sua idade geral. Geralmente falando, este seria um par perfeito, mas era uma pena que a mulher não parecesse satisfeita com este casamento. Embora houvesse 2 membros extras aqui para perturbar as coisas, Leilin foi capaz de desfrutar de sua refeição, ignorando completamente Jessia que prestou muita atenção a ele, e Nolan que estava prestes a explodir. Antes de sair, o cara chamado Nolan secretamente enviou uma transmissão para Leilin. Afaste-se da minha noiva, senão você vai se arrepender. Mestre, Kubler olhou para o inexpressivo Leilin e perguntou, dando-lhe a voz. Com o comando de Leilin, ele mataria imediatamente o idiota Nolan que ousaria ofender seu mestre. Embora fossem todos de nível 1, esses dois eram obviamente novatos que haviam acabado de avançar. Era impossível para eles sobreviverem sob as mãos de Kubler, um Varlock. Não há pressa, Leilin acenou com as mãos, embora tivesse algumas perguntas. Magos eram pessoas racionais, e embora as ações de Jessia dessem lugar ao descontentamento de Nolan, ele definitivamente se lembraria de tudo e não começaria uma rixa com outro mago sobre assuntos tão triviais. Além disso, Leilin e Jessia haviam trocado apenas algumas palavras. Além disso, Leilin não mataria os dois por algo tão insignificante. Não foi benéfico para ele. Parece que o magus feminino chamado Jessia pode continuar com alguns truques. Leilin tocou seu queixo, sentindo como se estivesse assistindo a um show. Sim, mestre. Depois de ouvir as instruções de Leilin, Kubler não estava disposto, mas não o mencionou novamente.
2 dias se passaram rapidamente. A aeronave parou do lado de fora de uma estação em uma cidade de média escala na região do Rio Negro. Leilin segurava uma bengala e colocava um chapéu, usando algo como um terno. Parecia ainda mais elegante que os jovens senhores de nobres famílias, tendo a aura digna que só um governante teria ao descer as escadas. Enquanto isso, Kobler era como um mordomo fiel, seguindo de perto e segurando um sanfe em suas mãos. Senhor Leilin. A voz de Jessia soou. Esta também foi sua parada. Leilin riu e se aproximou dela. Nolan ficou de lado, embora estivesse cheio de sorrisos como se tivesse entendido alguma coisa. Sir Leilin, minhas desculpas pelo meu comportamento. Nolan retomou seu bom comportamento, lavando a impaciência e parecendo equilibrado. Ele percebeu seus erros e agora estava se apresentando para se desculpar. Está bem. Se eu tivesse uma noiva tão bonita, eu suspeitaria demais de todos os outros. Brincou Leilin. Jessia revirou os olhos para Leilin e perguntou, Senhor Leilin, aonde você vai? Não foi a primeira vez que ela perguntou isso, e Leilin se recusou a responder. Leilin viu uma ponta de nervosismo nos olhos de Nolan, e não pôde deixar de balançar a cabeça e cair na gargalhada. Não importa o quão equilibrado e calma ele parecia, seus olhos o entregariam no final.